dominar a física e desvendar os seus segredos. As linhas de campo podem ser realmente belas, mas não se deixem iludir por esta beleza. Não se esqueçam do verdadeiro significado das linhas de campo. Há um erro que normalmente se comete acerca das linhas de campo e é sobre esse erro que nós vamos falar no vídeo de hoje. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Se tivermos uma carga positiva, as linhas de campo elétrico para a carga positiva podem ser representadas como aqui estão. Por isso, nós sabemos, se colocarmos aqui uma carga positiva, esta carga vai obviamente sofrer uma força que tem a direção da linha de campo e, como é uma carga positiva, vai sofrer uma força que tem o mesmo sentido da linha de campo. Portanto, isto será a força que esta carga positiva vai sofrer. Isto significa que se eu colocar aqui uma carga e a deixar em repouso, não interessa como é que eu a coloco, eu deixo aqui a carga em repouso, esta carga vai sofrer esta força, logo vai ficar sujeita a uma aceleração que tem a direção da linha de campo e o sentido da linha de campo e, portanto, como estava aqui em repouso inicialmente, vai ter uma trajetória que é a trajetória correspondente à linha de campo em questão. Se eu, por exemplo, pusesse a tal carga aqui assim ou aqui assim, ela teria esta trajetória da linha de campo. Infelizmente, a grande maioria de nós ouve esta explicação e não houve mais nada para a frente. Parte do princípio errado que as linhas de campo indicam a trajetória de uma carga que eu coloco nesta posição. Não é isto que acontece. Muita atenção. Exemplo. Eu agora coloco aqui uma outra carga, também positiva, mas só que desta vez a carga não é colocada aqui em repouso. A carga está animada de uma determinada velocidade. Vamos representar como sendo esta velocidade assim. Como a carga foi colocada aqui com esta velocidade e como está nesta posição onde a linha de campo é assim, a força que a carga vai sofrer quando está nesta posição vai ser uma força dada por este vetor. E esta força vai gerar nesta carga aqui a azul uma aceleração na direção e no sentido desta força. Esta carga é também positiva para facilitar. Isto vai fazer com que esta carga, em vez de seguir a trajetória da linha de campo, como tem uma aceleração perpendicular à sua velocidade, esta carga vai começar a curvar. A sua trajetória vai começar a ser qualquer coisa deste género. A força que esta carga vai sofrendo devido ao campo elétrico gerado por esta carga mais Q. Vai ter sempre uma componente perpendicular à trajetória da velocidade, ela vai sempre curvando. Quando a velocidade desta carga positiva tiver a mesma direção do que uma linha de campo, isto é, quando for radial relativamente a esta carga, a carga vai passar efetivamente a ter um movimento único e exclusivamente radial, isto é, vai seguir uma linha de campo. E aqui está, mais uma vez, pensamos todos nós, que as linhas de campo representam, se não a trajetória em qualquer instante de uma partícula que é colocada neste campo, pelo menos a trajetória final, o destino final da partícula carregada que eu coloco neste campo. Vejamos como isso efetivamente não é verdade. Olhemos então para o outro exemplo. Voltemos então ao exemplo do dipolo elétrico que vimos logo no início deste vídeo e consideremos então que colocamos uma carga positiva aqui assim sobre esta linha de campo. Se nos lembrarmos da cinemática, sabemos que para esta partícula ter esta trajetória curva que aqui está, ela deve ter uma velocidade que é tangente à trajetória, portanto a velocidade aqui assim deverá ser qualquer coisa deste género. A sua velocidade deverá ser esta e a sua aceleração, para ela curvar neste sentido, a sua aceleração tem que apontar para dentro da trajetória, isto é, a sua aceleração deverá ser qualquer coisa deste género. Pode ser assim ou assim, tem é que ter sempre uma componente perpendicular à direção da velocidade. Esta aceleração só pode surgir devido à força elétrica que a carga positiva vai sofrer devido a estar no campo elétrico. Mas nós sabemos que a linha de campo elétrico indica-nos que a força que a carga positiva sofre devido a estar naquela linha de campo elétrico é tangente à linha de campo. Logo, a força que esta carga sofre por estar aqui em cima desta linha de campo tem que ser obrigatoriamente assim.
Isto implica que o facto de estar neste campo, esta carga positiva sofreria uma força assim e consequentemente, geraria uma aceleração nesta direção, na mesma direção da velocidade. O que implica que esta carga nunca vai adquirir uma aceleração deste género, logo não pode ter uma trajetória como a que está aqui indicada pela linha do campo elétrico. Então, o que é que significam as linhas de campo? Muito simples. As linhas de campo são apenas uma representação que nos permite, de uma forma muito fácil, saber em cada ponto daquela linha de campo como é que é o campo elétrico. E o campo elétrico, num determinado ponto da linha de campo, é sempre tangente ao ponto dessa linha de campo e tem o sentido indicado pelo sentido da seta que está na linha de campo. O significado das linhas de campo é só este, mais nenhum. Bom estudo! Bom trabalho!